tudo isso é assunto para Wlamir Brandalize. Então a gente vai agora às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Wlamir Brandalize, de novo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Agora vamos lá. Agora sim, hein, Wlamir? Agora a gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Já queria perguntar para você como é que a gente volta, né, depois desse feriado de ontem, Dia do Presidente lá nos Estados Unidos. Como é que a gente realmente inicia essa semana, Wlamir? Olha, Chicago começou a semana técnica, Fernanda, porque o feriadão chinês efetivo, ele terminou na semana passada, no dia 16. Mas aparentemente o mercado hoje esperava que a China voltasse às compras, e a China saiu do feriado, mas parece que o feriado não saiu da China. E com isso nós não temos negócio da China nessa terça-feira. O mercado acreditava que o chinês viesse para algumas compras de soja americana, não apareceu, o USDA não divulgou relatórios agora pela manhã com relação a vendas. E o mercado trabalhou aí com 5, 6 de alta, chegou a trabalhar até acima de 10,40 no março, e agora ele está fazendo aquela liquidação técnica típica de meio de pregão, com ganhos pequenos. Ele não é um mercado negativo, ele segue um mercado levemente positivo, mas aparentemente ele está faltando notícias que venham trazer apelo, porque as notícias que chegam lá em Chicago é que o ritmo da colheita agora andou forte aí nos últimos dias no Brasil, muita soja chegando, e outro fator também que pressiona e limita um pouco o fôlego lá em Chicago é que nós estamos aí com os prêmios dentro do melhor momento do ano, ou seja, prêmios voltaram a subir, hoje os prêmios estão positivos, a gente já passou ali para o pessoal do clube, prêmios estão muito favoráveis e estamos naquele dito, né? Pessoal que quer saber dos prêmios todos ali no clube, né? Entre no clube e veja ali, os prêmios já estão lá, os prêmios que estão sendo operados agora nessa meio de pregão aí no mercado de porto, exportação, e estão dentro de momentos muito bons. Então isso está mantendo a soja brasileira competitiva e traz um limitante, né? Falta notícia americana, notícia que estimule o mercado de Chicago, e a notícia seria a presença ou não de China. China não apareceu por lá, China está comprando aqui, a gente sabe que os chineses estão no mercado. Hoje eles estavam aí abrindo posição, queriam comprar, são os que estão pagando melhor no mercado brasileiro, nos portos, e por isso que Chicago acaba olhando aí com um viés aí de não ter muito fôlego positivo. Mas é um mercado de leve apelo de alta. Pela manhã as commodities principais, soja, milho e trigo, todas estavam em alta. E agora é movimento normal aí de liquidação, fazer lucros do dia, que é depois do feriadão, né? O feriado americano acabou. Mas ele não tem uma tendência que vai fechar o dia em baixa ou vai fechar em leve alta. Ele segue um pouquinho sem rumo, esperando notícias novas. Mas as notícias novas que teve dos últimos dias foi chuva na Argentina ontem e essa noite. Isso acaba também servindo de um apelo levemente limitante nessa terça-feira. Mas a boa notícia continua sendo o cavalinho encilhado dos prêmios. Davi tem o cavalinho para soltar aí. Estamos no cavalinho encilhado. Só para dar uma ideia, um spoiler. O Júlio, o comprador, já saltou para 35 positivo. O vendedor quer 55,60. É o melhor prêmio das posições desde o começo da temporada. O prêmio março hoje, só para dar uma ideia, hoje é 20 do comprador e 40 do vendedor. O ano passado, o comprador queria pagar 100 negativos. Hoje nós estamos falando em comprador com 20, então dá 120 de posição. Veja como é que estão os prêmios. Por isso que continuamos no cavalinho encilhado dos prêmios e a safra está começando a ganhar ritmo. Nós estamos com ritmos da safra da colheita crescente e agora nos próximos dias nós vamos ter muita soja chegando, né? Muita lavoura do Brasil que está ficando pronta nesse momento. Mas já é normal o mercado de Chicago andar meio em ritmo lento aí, principalmente depois de um feriadão, e aí sem a presença da China, que era esperada lá no mercado de Chicago, Fernando.
Ô Vlamir, o senhor falando de prêmio, né? Cavalinho encilhado passando aí na tela. O produtor brasileiro tem aproveitado esse prêmio? Tem negociado soja? Olha, alguns produtores têm fixado prêmio para garantir os níveis, aí principalmente prêmio ali do meio do ano, né? 40, 50 positivos. E estão deixando para fechar a posição Chicago mais à frente, porque acredito que vai ter uma alta. Então, pega um prêmio melhor agora, que é um prêmio positivo, e depois ele fecha a posição da Bolsa Chicago quando ele achar aí que o mercado pode saltar acima de 11, mercado pagar melhor e automaticamente fazer a média melhor. Tem alguns negócios sim, mas o ritmo ainda é lento de negócios, porque nesse momento nós temos mais ou menos umas 52 milhões de toneladas de soja colhidas, e nós temos mais de 66 milhões de toneladas negociadas. Então, o produtor está colhendo, entregando essa soja negociada, e ainda tem muita soja para entregar de negócios anteriores. Então, isso acaba tirando um pouquinho a pressão de oferta nova, de negócios novos aí nesse mercado da soja, nessa terça-feira aí, que é o dia que veio depois do feriadão. O mercado comprador aqui no Brasil seguia já querendo soja, mas o vendedor achava que ia pegar um preço melhor, e a alta hoje, ela está tendo uma alta em relação a ontem de R$1 em média, nos portos e no mercado de balcão. Mas só isso não estimulou o produtor R$1 a mais do que estava ontem. Aproveitando que o senhor falou agora sobre o bom andamento da colheita, a gente tem um registro do Moacir Guarnieri lá na região de Boa Esperança, lá em Mato Grosso, falando dessa colheita da soja na reta final. Vamos acompanhar esse vídeo. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Olha aí, hoje é dia 18, 8 horas da manhã, ainda tem soja para colher no Mato Grosso bastante. Mas nós já temos na reta final. Ontem, dia 17, colhemos até as 21h30 da noite. E olha que tempo lindo que tá hoje. Rapaz, Deus ajuda. Vamos que vamos. Um abraço. Ele continua animado, hein, Vlamir? Ontem era o milho e hoje a colheita da soja entrando na reta final. Ele está animado, né? Porque Deus ajuda quem trabalha, né? Então, geralmente é assim que funciona. Só para te contar uma aí, o Moacir, nós somos colegas, estudamos junto no Colégio Agrícola há 48 anos atrás. Nós somos colegas de Colégio Agrícola. Então é por isso. Ô Vlamir, além disso, a gente tem duas imagens, na verdade são 4 imagens. A gente vai mostrar a primeira agora de uma soja lá na região de Dom Pedrito, lá no Rio Grande do Sul, antes da chuva, ó, a gente está olhando aí agora. Temos uma outra imagem também, a gente vê que realmente as plantas sentindo bastante essa ausência de chuvas, até mesmo o solo, a gente consegue observar ali o solo bem seco, e depois a gente tem o mesmo registro nessa área depois da chuva. É uma outra planta já, né? A gente viu aí essa recuperação. Queria já falar com o senhor como é que está a situação, né? O senhor que está sempre aí conversando com os produtores, como é que está a situação lá no Rio Grande do Sul? Porque, assim, os relatos que eu recebi de alguns produtores é que, infelizmente, em algumas localidades, essa chuva ela chegou tarde, mas para alguns produtores, essa chuva trouxe alívio realmente, Vlamir? Olha, Fernanda, o que a gente vê no Rio Grande do Sul é que a chuva chegou, e antes tarde do que nunca, para limitar as perdas, né? A soja é uma planta bastante agressiva, uma planta bastante resistente, então dá para ver nessas fotos aí que ela melhorou de qualidade, mas nunca vai ser uma lavoura boa, assim, uma lavoura de produtividade cheia, né? Então, essa lavoura estava sofrendo, vinha caminhando aí para colher 20, 30 sacos no máximo, e agora está dando sinais aí de 40, 50, até um pouquinho mais, dependendo da cultivar. Mas o Rio Grande do Sul perdeu bastante com esse clima. O clima, eu acredito que tenha ceifado do Rio Grande do Sul um potencial da safra de uns 4, 5 milhões de toneladas que poderia ter colhido a mais se o clima tivesse sido regular. A safra gaúcha novamente foi prejudicada. Ele perdeu por seca esse ano, eu acho que talvez chegue a 5 milhões de toneladas do potencial, mais ou menos que perdeu o ano passado para as enchentes. O ano passado também perdeu perto de 5 milhões de toneladas pelas inundações. Esse ano está perdendo umas 5 milhões de toneladas pela seca, mas a chuva agora acaba limitando, né? As perdas, elas param e automaticamente ainda boa parte dos produtores vai conseguir colher soja, né? Porque se continuasse mais alguns dias com o tempo seco e quente como estava, sem chuvas,
certamente muito produtor não colheria nada, né? Não teria produtividade. Ô Vlamir, e a gente pode falar que é um cenário também que se repete, por exemplo, na Argentina, já que inclusive no início da edição de hoje a gente mostrou uma notícia da Invest falando que chuvas fundamentais chegaram em muitas regiões lá da Argentina, segundo informações da Bolsa, exatamente, informações da Bolsa de Rosário. O cenário é o mesmo? É só para realmente não perder mais, porque recuperar realmente uma situação muito delicada? Exatamente. A Argentina está muito parecida com o Rio Grande do Sul, né? O clima e o microclima das duas regiões, ele é muito parecido. Mas a questão é que teve chuvas pontuais na Argentina, né? Eu tenho aqui os relatórios que o pessoal manda para nós da Argentina, e ele está mostrando aqui que tem algumas chuvas melhores na próxima segunda-feira em diante. Então, para boa parte das lavouras já é tarde, então a Argentina já perdeu. Eu acho que eles perderam na soja pelo menos umas 4 milhões de toneladas do potencial, talvez até um pouco mais. No milho também deve ter perdido 4, 5 milhões de toneladas do potencial. Então, parte disso as bolsas já apontaram, né, das perdas, mas ainda há muito risco, né, porque as lavouras argentinas, uma boa parte dela foi plantada em dezembro até janeiro, então ela está na fase de crescimento, florescimento, formação de vagem e precisa de muita água, como boa parte do milho está na fase de formação da espiga, então precisa de chuvas. Se essas chuvas que estão previstas para a semana que vem não ocorrerem e tiver novamente avançar o período de seca, a Argentina perde com certeza pelo menos 5 a 10 milhões de toneladas de soja e 5 a 10 milhões de toneladas do milho, se eles tiverem mais uma semana e meia sem chuvas. Aí vai estender as perdas. Em princípio, essa chuva que ocorreu essa noite foi de maneira pontual, não foi de cobertura total, já melhorou a situação, mas as chuvas que devem melhorar as condições estão previstas para o começo da semana que vem. E aí sim poderia dar uma amenizada nas perdas da Argentina. Tá certo. Vlamir, só antes da gente ir para o milho, então, assim, produtor brasileiro essa semana, de olho nos prêmios, que o senhor já estava destacando aí, que seguem elevados, e um possível retorno da China ao mercado. Isso poderia trazer, isso seria a novidade que o mercado está esperando? O mercado está esperando que a volta à China comprar nos Estados Unidos, principalmente, né? E os prêmios que seguem bons. Os prêmios estão bons, estão muito melhores aí que nos últimos anos, para esse momento do ano. E o produtor aí agora é cuidar da lavoura para colher e não perder a colheita por causa de clima, entregar os contratos programados e se preparar aí que provavelmente nas próximas 2, 3 semanas nós vamos ter mais notícias positivas lá em Chicago. Pegando o prêmio bom agora e uma cotação melhor aí à frente, pode formar uma cotação melhor do que está o mercado hoje de balcão, do mercado de lotes, ainda pode pagar mais. Só que nós vamos entrar no pico da colheita, o produtor tem que ficar atento, pico da colheita normalmente aumenta mais ainda os fretes e acaba limitando um pouco o fôlego dos prêmios lá nos portos. E isso vai acontecer aí agora a partir da semana que vem em diante, quando nós vamos estar com a colheita brasileira já indo para cima de 40%, 45%, e aí muita soja chegando em todas as regiões brasileiras, e isso pressiona o mercado. Nesse momento, a colheita é pico lá no Mato Grosso. O Mato Grosso já está com mais de 50%, 55% da safra em colheita, e aí sim, já avançando por lá. Mas no restante do Brasil, a colheita está com menos de 1/3 das lavouras, então o ritmo de colheita mesmo forte é a partir dessa próxima semana em diante, e aí vai ter muita oferta de soja.